Boa, muito boa! Adriano Bertin de volta para mais um vídeo do Golazzo, o canal que é fonte de cálcio e também, querendo ou não, fica inserido no nosso Minuto Golazzo. E por quê? Porque esse vídeo aqui é para tratar de transferências do campeonato italiano, uma em especial, você já sabe, estou falando da chegada de Vidal saindo da Inter e assinando com o Flamengo. Tem algumas coisas já guardadas há um tempo para falar dessa transferência, até porque a campanha do Vidal já tem o quê? 2 anos que ele posa com foto do Flamengo, faz algum aceno aqui, outro ali. Agora finalmente aconteceu, saiu o negócio de maneira oficial e agora eu já consigo tornar pública a minha opinião sobre tudo isso aí, pensando nessa última campanha aí, nessa última temporada do Vidal na Inter, o que a gente pode esperar aí ou projetar dele no Flamengo. Começando com a minha opinião aqui de maneira bem direta, sem drama, que não é um jogador que eu gosto, nunca admirei o futebol do Vidal. Eu lembro, assim, bem de maneira bem específica, assim, ter visto, eu assisti aquele sul-americano sub-20, sub-21 aí, ele estava surgindo ali, um cara bem, assim, energia, disposto e incrivelmente irresponsável e emocionado também, assim, eu lembro de uma partida lá do Chile, ele expulso, chorou, tomou o cartão da mão do árbitro, ainda bem jovem, assim, ficou bem marcado para mim. Depois eu acho que teve boas temporadas dele, acho que na Juventus para mim foi o auge, assim, junto com um time muito bom, mas foi um bom momento, assim, mas de resto eu não acompanho, assim, acho que rola muito com alguns jogadores do passado, estava até falando com o nosso repórter internacional, o André Moreira, enviado especial lá do Canadá, sobre o Guti, acho que vocês nem vão saber, mas o jogador do Real Madrid, aquele Real Madrid Galáctico lá, era um cara a mais, assim, e volta e meia aparece um vídeo dele fazendo malabarismo, assistências assim, maravilhosas, coisas fora do comum, e nossa, que jogador brilhante, usaram até a palavra gênio para falar, e assim, era um cara absolutamente normal, não fazia nada diferente. Não é o caso do Vidal, mas estou só citando assim como as pessoas costumam conectar o nome a uma imagem de um jogador brilhante, que para mim Vidal não é assim. Acho que na Juventus assumo, confesso e concordo com as boas análises sobre o seu futebol. No Bayern eu sinceramente não acompanhei muito. E aí no Barcelona para mim foi assim o desfecho, o encerramento, né, claro, entre aspas aqui, não sendo nada maldoso, da carreira dele, aquele 8-2 sofrido para o Bayern, ficou muito característico para mim, assim, ele e o Piqué, não sei porquê, para mim ficou muito marcante de que, acho que ali acabou, e aí quando a Inter decidiu contratá-lo, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Desci a lenha, muita crítica, e acabou que ele foi campeão italiano, então, assumo também aí, foi campeão italiano com a Inter, muito bem, mas em que circunstâncias ele deixa a Série A e chega para jogar o Campeonato Brasileiro? Feita aí essa análise, a minha opinião sobre ele, já deixo o convite, deixa aí a sua análise sobre o Vidal, se sempre gostou dele ou é só um jogador comum que chega aí para jogar no Brasil. Tem duas visões para mim, o lado bom é que é um jogador que vem da Europa. O que eu quero dizer? O jogador que vem da Europa em mínimas condições de jogo, ele simplesmente destrói no Brasil. Mas destrói de maneira assim, bem diferenciada. A gente pega o Hulk aí. O que ele está fazendo? É um cara que, em tese, não serve mais para jogar na Europa, mas no Brasil, assim, é uma destruição total, um nível muito bom. Não a ponto de ser convocado para a seleção brasileira, na minha visão, né? Eu acho até espantoso que se cogite levar o cara para o Brasil, que no auge a gente já viu que, assim, beleza, não dá. Foi no auge da carreira, lá 2014, enfim, não vou nem contar essa história que me traz más lembranças, mas não deu certo. O que o William faz no Corinthians, claro, sofre bastante com os companheiros bem ruins ali, mas você vê que é bem diferente esse cara que chega, mesmo mais velho, mesmo com físico um pouco diferente, chega num ritmo assim, uma qualidade de jogo bem superior. Então, para mim, isso é um lado muito positivo do Vidal no Flamengo. Acho que pode esperar um cara mais inteligente, né? Inteligente dentro do futebol. Outra coisa é a dedicação dele, goste ou não, e eu não gosto, isso nunca foi problema, de se dedicar, treinar, se entregar em campo, isso também
Eu acho que nunca foi um problema, um defeito para o jogador Arturo Vidal. E para mim encerra por aí, a parte boa, tá? Então, essa foi a parte virtuosa da coisa. A parte ruim. Ruim de maneira exagerada, né? Ele tem essa figura dele de assim, sair postando o que eu quero o Flamengo, eu adoro o Flamengo e tudo mais. É um cara meio louco da cabeça, assim. Eu lembro de um derby de Itália, e para quem não sabe, a maior rivalidade do futebol italiano, né? Pelo menos é que envolve mais torcida, Juventus e Inter. Ele já jogou na Juventus e estava jogando na Inter. Prestes a acontecer um desses jogos, e aí sempre muita polêmica e tudo mais, ele simplesmente posta uma foto dele antes com a camisa da Juve e agora com a camisa da Inter. Hoje é dia de derby de Itália, vamos lá. Como se fosse, sei lá, o Golazzo postando lá, foto do Vidal com as duas camisas e, sim, tudo bem, é óbvio que foi muito criticado pela torcida da Inter. Tá louco? Beleza, ninguém tá querendo apagar o seu passado pela Juventus, mas o momento é outro, a gente tem que destruir, entre aspas, a Juventus. E ele postou numa boa, assim, dando risada, moicano e tudo mais. Então, ele é essa figura meio sem noção, eu diria. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto, eu falei, que é um cara nível Europa, porém tem aquele detalhe. O nível Europa acompanha menos jogos. O nível Europa acompanha um cara que era reserva. Então, será que ele consegue manter o nível Europa jogando de domingo e quarta-feira? E aí joga quinta, às vezes vai jogar na terça? Será que ele tem condições de entregar isso? E eu comento mais porque a torcida do Flamengo vive reclamando, né, dos caras de 35 anos aí, Diego Ribas, Felipe Luiz e tudo mais, ele chega com os mesmos 35. Então, será que essa transferência de um cara que é muito bom vai suportar esse calendário arrebentado que a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro? Fica em interrogação. Então eu já jogaria na parte de dúvidas, na parte da análise meio ruim assim, dessa chegada dele. E aí, falando, trouxe até uns dados separados de analisar a última temporada dele, né? 2021, 2022, pela Inter. Os números lá do Transfer Market fala de 27 jogos do Campeonato Italiano. Eu fiquei espantado, falei, caramba, 27 jogos, são 38 rodadas e ele jogou 27? Eu nem lembrava disso tudo. Mas aí tem os poréns. Ele perdeu 8 rodadas por lesão ou gripe, acho que aí beleza, idade, tudo bem, sem problema. Só que dos 27 jogos foram 2 como titular. Então apenas 2 momentos ele entrou ali desde o minuto 0 e não jogou a partida inteira, acabou saindo, mas assim, partiu como titular no Campeonato Italiano. Então, esses 27, deixa aí. O cara tá vindo da Europa, tava jogando direto. Não é bem assim. Primeiro, calendário bem mais fácil, e aí 27 jogos saindo do banco de reservas. Desses 27, ele entrava ali pelo minuto 60, 70, então jogando 20 minutos. É óbvio, não era um cara titular na Inter, mas tem esse adendo que eu vi pouquíssima gente comentando. O cara não estava jogando o tempo todo. Então, nessas condições aí que chega o Vidal. Fiz esse vídeo aqui para trazer essa perspectiva, porque, sinceramente, eu não vi ninguém falando desses detalhes super importantes para um cara que já estava cavando a sua vaguinha no Flamengo aí já tem um tempinho e agora finalmente conseguiu. Mas será que vão render frutos aí para a torcida do Flamengo? A gente vai ter que esperar, mas essa foi a minha análise. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima!